Das profundezas de mitos esquecidos e escrituras deliberadamente veladas, emerge uma verdade que por milênios foi meticulosamente obscurecida, submersa sob camadas de dogmas e silêncios impostos. Você já parou para questionar com a inquietude que a verdade exige por que certas figuras femininas foram sistematicamente banidas da narrativa sagrada, apagadas de forma tão violenta, como se sua própria existência representasse uma afronta irremediável ao tecido da criação divina? A lenda de Lilith, a figura primordial que ousou recusar a submissão e exigiu igualdade antes mesmo da arquitetura do Éden, é apenas o limiar de um abismo muito maior. Por trás dos véus da ortodoxia, esconde-se um legado sombrio, uma galeria de vozes silenciadas, mulheres cujo poder ancestral e sabedoria intrínseca foram convenientemente esquecidos, condenadas ao ostracismo eterno por desafiarem o controle imposto. Suas histórias, uma vez vibrantes e reverenciadas, foram reduzidas a meros sussurros, lendas distorcidas, reescritas para servir a um propósito que não era o delas, mas o daqueles que as queriam aniquilar da memória. E se a história que conhecemos, a versão canonizada e replicada incessantemente, fosse apenas uma conveniência, um recorte cuidadosamente editado para preservar uma ordem estabelecida, um poder monolítico que não admitia contestação, a afronta primordial de Lilith não foi um ato isolado. Ela não estava sozinha em sua busca por um lugar de paridade, em seu grito primário por autonomia. Lilith foi a primeira de uma linhagem, uma precursora ancestral de inúmeras outras figuras femininas cujo legado e verdades foram brutalmente sepultados sob séculos de dogmas implacáveis e tradições patriarcais asfixiantes. O véu da história, tecido com o sangue e o silêncio de gerações, começa a se erguer agora, revelando não apenas a lendária Mãe dos Demônios, mas um panteão esquecido de deusas, profetisas visionárias e guerreiras sagradas, mulheres cujos nomes deveriam ecoar com a mesma força dos patriarcas, mas que foram intencionalmente riscados dos anais da fé e da memória coletiva da humanidade. Seus relatos ricos em complexidade, poder espiritual e sabedoria arcana, foram reduzidos a meras notas de rodapé, ou pior, demonizados, transformados em advertências sombrias, para quem ousasse seguir seus passos, para quem ousasse desafiar o status quo. Prepare-se para desenterrar segredos que corroem a base das narrativas oficiais, verdades profundas que a Igreja, em sua incessante busca por controle absoluto e homogeneidade doutrinária, tentou apagar da consciência humana. Não falaremos apenas de Lilith, mas mergulharemos nas sombras de outras como Ashera, a divina mãe que um dia foi cultuada abertamente ao lado de Yahweh, compartilhando altares e reverência. Sua imagem, seus símbolos e até mesmo suas sacerdotisas foram sistematicamente erradicados, seus bosques sagrados derrubados, em uma campanha implacável para unificar a adoração a um único Deus masculino. Qual era o verdadeiro temor por trás da aniquilação de Ashera? Era o temor de um poder feminino inerente, de uma divindade que abarcava tanto a criação quanto a destruição, que desafiava a exclusividade de um poder monoteísta? A ausência de Ashera nos textos que hoje conhecemos não é um acaso, mas um testemunho da força com que seu culto foi suprimido. Exploraremos também a sabedoria divina personificada, a Sofia, que no gnosticismo era a essência divina feminina, a força que se manifesta na criação, mas em vez de ser celebrada, seus mistérios esotéricos foram relegados às margens, considerados heresia para aqueles que preferiam uma divindade distante, impessoal e estritamente masculina. Porque a sabedoria intuitiva, o conhecimento direto do divino, representado por uma figura feminina, foi tão veementemente combatido e distorcido, transformando-se de luz em sombra? A resposta está na ameaça que o livre pensamento e a busca individual da verdade representavam para as hierarquias emergentes. E até mesmo a profetisa Jezabel, muitas vezes retratada como a personificação do mal absoluto, a grande vilã bíblica,
uma sedutora idólatra e assassina. Mas sua história, quando lida sob uma lente mais crítica, é inegavelmente mais complexa. Jezabel era uma mulher de poder, que defendia sua fé e sua cultura em um ambiente hostil. Seu mal talvez fosse apenas a recusa em ceder ao patriarcado e ao monoteísmo que se impunham. Uma figura de resistência, cuja narrativa foi vilanizada para justificar sua destruição e servir de exemplo assustador. Cada uma dessas filhas representa uma faceta do poder feminino reprimido, uma verdade fragmentada que, quando reunida, forma um mosaico perturbador da história da fé. A censura, o apagamento e a demonização não foram acidentes, mas estratégias calculadas para moldar a consciência coletiva e manter o controle sobre a narrativa espiritual e social. Você está pronto para encarar as filhas do abismo, as vozes que o tempo, com toda a sua erosão inexorável, não pôde calar por completo, mas que foram brutalmente silenciadas por decreto humano, por medo da sua influência e poder? A verdade sobre elas revelará a face multifacetada do poder, da submissão imposta e das sombras profundas que habitam a própria fundação de muitas crenças que hoje parecem inabaláveis. Elas nos ensinam uma lição vital gravada a ferro e fogo na história, que a narrativa é invariavelmente contada pelos vencedores e que, em muitas ocasiões, a verdade, que nos é apresentada, é uma construção cuidadosamente arquitetada para servir a propósitos específicos de dominação e controle. As lições espirituais que emergem desses relatos sombrios e esquecidos são de uma profundidade incalculável e de uma urgência atemporal. A imperiosa importância de questionar o que nos é imposto sem hesitação, de não aceitar verdades prontas, a necessidade intrínseca de buscar a verdade por trás das narrativas oficiais que mascaram o real e de discernir a manipulação, e o reconhecimento inegável do poder feminino, da intuição e da sabedoria inerente que sempre existiu, apesar de todas as tentativas sistemáticas e violentas de suprimi-lo. Os erros cometidos não foram apenas dos que as combateram, torturaram e silenciaram, mas da própria humanidade ao permitir que tais vozes fossem abafadas por tanto tempo, privando-nos de uma compreensão mais rica, mais equilibrada e mais completa do divino, do humano e do sagrado que habita em todos nós. A redenção, a verdadeira libertação da mente e do espírito, reside em desenterrar aquilo que foi deliberadamente enterrado, em trazer à luz o que foi jogado nas sombras. Aventure-se conosco se tiver coragem até o fim desta jornada, rumo ao conhecimento proibido, onde a luz da verdade pode ser infinitamente mais assustadora que a confortável escuridão da ignorância, e onde a aceitação plena da história em toda a sua complexidade sombria é o primeiro passo para uma nova era de compreensão. Se esta jornada pelas verdades ocultas ressoou em sua alma, se as vozes silenciadas ecoaram em seu espírito, não permita que elas se percam novamente no esquecimento. Curta este vídeo para que esta mensagem alcance mais mentes sedentas por conhecimento. Inscreva-se neste canal para desvendar conosco os véus de outros mistérios e ative o sino para não perder nenhuma revelação. Compartilhe esta luz sombria com aqueles que buscam a verdade em meio às sombras, pois juntos podemos honrar o legado eterno das filhas que a Igreja, em sua busca por poder, tentou apagar. Sua busca pela verdade começa agora.